continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. As pessoas que você gostaria de conhecer. Agora chegamos a uma área que deixa muitos cristãos nervosos. Falar com conhecidos ou retomar antigos contatos não parece tão ruim, mas falar com estranhos sobre Deus, aí já é ir longe demais. Relaxe, não estamos falando sobre abordar passantes na rua e falar sobre questões espirituais. A ideia é encontrar maneiras de criar um vínculo com pessoas que você encontra naturalmente, na esperança de um dia poder discutir assuntos espirituais. Até desenvolvi um título sofisticado para isso. É o consumerismo contagiante. Consumerismo contagiante. É assim que funciona. Todos nós vamos a postos de gasolinas, restaurantes, lavanderias, supermercados, lojas de roupas e outros lugares para atender às necessidades diárias, certo? Bem, com algum planejamento, essas tarefas cotidianas podem transformar em aventuras evangélicas. O primeiro passo é aprimorar-se das pessoas que trabalham nesses lugares, não como se elas fossem objetos para nos servir, mas indivíduos importantes para Deus, dignos do nosso amor e preocupação. Aliás, essa é a atitude necessária para todos os aspectos do cristianismo contagiante. Quando abordamos as pessoas dessa forma, frequentando o lugar de trabalho delas com cortesia e preocupação com seu bem-estar, é fácil chegar a um nível de contato, de conhecê-las pelo nome. O relacionamento crescerá à medida que demonstramos interesse genuíno por sua vida, família, trabalho e hobbies. Com o tempo, começaremos a ganhar confiança e despertar a curiosidade sobre o que nos torna diferente de tantos outros clientes que não parecem importar-se. Em outras palavras, a combinação de alta potência com proximidade intensa transformará você num sal eficaz. Desenvolvi uma amizade desse tipo que acrescentou nova dimensão a minhas idas a um restaurante específicos e que pôde um dia servir para levar a Cristo a outra pessoa perdida. É um lugar que meu filho Todd e eu gostamos de frequentar. Com o tempo ficamos amigos do gerente. Ele é do tipo durão e certo dia comentou que mal podia esperar pelo fim de semana quando iria viver de verdade. Estou curioso, eu disse. O que exatamente é viver de verdade? Um dia inteiro no meu barco a motor, com uma caixa de cerveja, uma cartela de cigarros e minha garota de biquíni. É isso que é vida, ele respondeu entusiasmado. Você não sabe o que é viver de verdade, retorqui. Viver de verdade é estar num barco à vela, com o vento estável, o sol em suas costas e alguns amigos íntimos com quem você pode abrir-se e falar sobre coisas realmente importantes. Você só pode estar brincando. Isso não é viver de verdade. Você nem sabe o que é isso. Aquela conversa rápida trouxe um pouco de diversão à nossa amizade casual, mas crescente. Todas as vezes que eu vou lá, até lá, acabamos dizendo um para o outro: eu sei o que é viver de verdade, você não. Espero que um dia surja a oportunidade de aprofundarmos nossa interação e com o tempo possa apresentar-lhe aquele que mostrará o que de fato é a vida. Nesse meio tempo, Todd e eu continuamos a aproveitar as oportunidades de sair para jantar fora com um propósito. Mark conta uma história semelhante de sua experiência num restaurante que ele frequenta. Trata-se de um estabelecimento pequeno e familiar, no qual foi fácil conhecer o nome dos donos, um homem chamado Steve e sua esposa Maggie. Depois de Mark ter comido lá algumas vezes, Maggie começou a se abrir um pouco e parecia ter interesse especial em ouvir sobre os 2 filhos de seu cliente, Emma Jean e Mateu. Então, certo dia, depois de perguntar sobre eles, ela disse abruptamente: perdi meu bebê semana passada, lutando para conter as lágrimas. Virou-se e foi embora. Quando Mark parou e perguntou a respeito, ela disse que estava grávida e sofrerá um aborto pela 2ª vez. A vulnerabilidade aprofundou a amizade enquanto Mark tentava consolá-la. Alguns meses depois, enquanto Mark parou ali para almoçar, Maggie o procurou com um misto de esperança e medo no rosto e contou que estava grávida de novo. Depois de parabenizá-la, ele fez algo que surpreendeu até a si mesmo, agindo com base no que sentiu
ser um chamado do Espírito Santo, ele disse claramente que iria orar por ela, ali mesmo no balcão da entrada do restaurante. Não se preocupe, serei breve. Se alguém entrar, eu paro. Então, sem dar tempo para a mulher ficar nervosa com a situação, Mark inclinou a cabeça e fez uma oração rápida e ininterrupta, pedindo que Deus protegesse Meg e o seu bebê dentro dela. Meg ficou visivelmente emocionada com o gesto e, nos meses seguintes, contou a Mark como aquela oração trouxe ânimo. Na verdade, disse que contou a seus amigos como ele havia orado pelo bebê. Como você pode imaginar, ele se sentiu ainda mais motivado em interceder a favor daquela criança. E alguns meses mais tarde, Steve e Meg se alegraram com o nascimento de um bebê saudável. Quando Mark ligou para ela no hospital, no dia seguinte, Meg fez questão de dizer que, durante uma parte difícil do processo de parto, havia buscado força, a ajuda de Deus, e ele a socorrerá. Meg pode não ser uma cristã comprometida ainda. No entanto, ela está mais perto do que nunca. E tudo começou com um cristão contagiante que parou num restaurante para comer alguma coisa. Essa história dá a você uma nova perspectiva sobre algumas das suas atividades diárias. Como você pode transformar atividades comuns em aventuras dirigidas pelo Espírito? Tudo pode começar com a prática do consumerismo contagiante, ou com qualquer variação do tema que você quiser. Recreação contagiante, envolvimento comunitário contagiante, atuação política contagiante e por aí vai. Não importa qual seja a área. Colossenses 4:5 instrui todos nós a sermos sábios no procedimento para com os de fora e aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Situações tão simples quanto almoçar ou jogar o golfe com alguém que precisa conhecer Cristo pode dar início a um processo que termina em bem, na verdade, nunca termina. Que privilégio ser usado por Deus para entrar em contato com outras pessoas com o propósito de causar impacto espiritual na vida delas. Impacto esse que não durará apenas para esta vida, mas por toda a eternidade. Capítulo 9. Descubra a abordagem que combina com você. Era o fim. Ele descartará o evangelismo pessoal e estava pronto para investir tempo e energia em outra coisa. Não que ele não acreditasse no evangelismo. Sabia que era importante, bíblico e a única esperança de ajudar as pessoas a encontrar a Cristo. Com certeza era uma coisa que alguém deveria fazer, mas não ele, não mais. O que azedou a atitude de meu amigo em relação à partilha da fé? Ele havia ingerido uma alta dose de tentativas que não combinavam com seu perfil. Veja bem, meu amigo se inscreveu em um programa de evangelismo por todo o verão. Amava a igreja, gostava das pessoas com quem trabalhava e ficou entusiasmado com as conversas que teve com interessados ao longo do processo. O problema, porém, era a abordagem usada pelo grupo. A principal forma de tentar propagar a mensagem era usando uma metodologia de contato frio e direto, batendo a porta das casas e tentando falar o mais rápido possível antes de ser mandado embora. Eles também entregavam convites para ir à igreja e folhetos evangelísticos às pessoas na rua. Pessoas que muitas vezes deixavam bem claro que não estavam interessadas. Ao fim de 8 semanas de esforços, a única pessoa que aceitou Cristo foi o irmão de uma frequentadora da igreja. O nome dele era Tony, e eles se conheceram num jantar na casa de sua irmã. Meu amigo e ele tiveram uma afinidade natural, e na amizade que se desenvolveu, a mensagem do evangelho foi comunicada, e Tony afirmou um compromisso com Cristo. Quando o verão acabou e meu amigo voltou para casa, ficou grato por ter participado, mais feliz porque havia terminado. O evangelismo concluiu. Era para pessoas com certo tipo de personalidade e temperamento, um tipo bem diferente do seu. Ironicamente, um ano depois, nós o encontramos na igreja Willow Creek para dirigir nosso ministério de evangelismo, função que ele desempenhou por muitos anos. Estou falando de Mark Mitchellberg, coautor deste livro. A paixão da vida dele é conduzir pessoas a Cristo e ensinar outros a fazer o mesmo. O que aconteceu ao longo deste ano? O que levou Mark a mudar tanto de atitude? Ele aprendeu em um dos cultos de nossa igreja que seria mais eficaz
em propagar a mensagem de Jesus Cristo sem tentar encaixar-se nos moldes de outra pessoa. Descobriu que podia ser ele mesmo.